Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores e seguindo na mesma linha deste final de ano, que são muitos anúncios de dividendos. E do que eu tenho observado das análises feitas pelo mercado, há o apontamento de muitas decepções. Será que houve muitas decepções mesmo? Nós vamos olhar aí o que houve de anúncio da Sanepar, CEMIG, Copasa e BB Seguridade. Então vamos direto aí para a gente ganhar tempo, uma vez que são muitos anúncios. E vamos começar aqui pela Copasa. A Copasa que fez um comunicado ao mercado. Ela já tinha feito um no dia 13 e agora ela veio a fazer no dia 15 de dezembro de 2023. Hoje é dia 16 de dezembro de 2023, é um sábado. Já tinha vídeo preparado para subir hoje, no entanto eu vou deixar ele para amanhã, que é com relação ao ganho de dividendos da Taesa, para mostrar a nossa carteira aberta de investimentos. Mas, voltando aqui ao assunto, esse vídeo que será postado daqui a pouquinho, o que a Sanepar ela nos traz de informação é que na reunião que foi realizada no próprio dia 15 de dezembro, anunciou aqui, ou decidiu pelo pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos na linha que nós tínhamos falado, se eu não me engano, ali pelo mês de junho, julho, que no final do ano as companhias iam descarregar JCP por conta da legislação, que, diga-se de passagem, foi votada no dia de ontem. Depois eu vou comentar sobre o que houve na legislação e que faz alterações sobre juros sobre capital próprio. Depois a gente verifica isso aí com mais detalhe, mas evidentemente que isso aí acabou por influenciar a decisão de várias companhias de acabar fazendo o pagamento de JCP. E vai ser relativo, veja, uma antecipação ao quarto trimestre de 2023, o valor bruto 91,6 milhões, valor bruto na distribuição total, o que vai equivaler à distribuição por ação de 24 centavos aproximadamente, lembrando que neste caso vai ser descontado imposto de renda direto lá na fonte, e ao percentual de 15%. Então você já sabe, tem que descontar apenas o valor bruto. E quem fará direito a receber? Quem possuir ação no fechamento lá do dia do pregão, do dia 21 de 12 de 2023. Essa é a Datacom. Portanto, esse valor aí, para o método que nós aplicamos aqui no canal, será computado para proventos pagos no ano de 2023. A Datacom é que nos referencia. E com relação ao pagamento, bom, o pagamento vai ser decidido em Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer ainda aí durante o exercício de 2023. O que eu acho que interessa neste caso aqui é esse encaminhamento dessa antecipação, justamente visando os benefícios do JCP. E quando nós olhamos para a Copasa, dentro das nossas projeções, se você está chegando agora no canal, trimestralmente nós atualizamos essa tabela ou essa planilha relativo aos dados mais significativos dos múltiplos ou dos indicadores para análise fundamentalista das empresas que são compatíveis com aquela que nós temos no canal ou aquelas que são mais relevantes para o debate que nós fazemos aqui no canal. Então a gente faz uma projeção e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa projeção ao longo do ano. No caso aqui de Copasa, veja que agora já fechado, né, os dados, vai chegar então ao final do exercício de 2023 com R$ 2,79 de proventos pagos durante todo o ano de 2023. Isso já aconteceu no passado, já aconteceu aqui em 2020, pagando R$ 2,79 também, nesse mesmo valor. Veja que quando nós dividimos esse valor aqui por 6%, nós chegamos àquilo que nós denominamos preço-teto. O preço-teto ficaria em R$ 46,44. Basta dividir R$ 2,79 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. E se olharmos para o passado, na média, a Copasa pagou R$ 1,50. Então, ela está bem acima da sua média, o que daria aqui um preço-teto de R$ 24,92. No fechamento de ontem, do dia 15 de dezembro, a ação estava cotada a R$ 19,91. Para os proventos anunciados e alguns já pagos e o preço da ação, veja que o dividend yield da companhia ele vai aqui a 14
nos mais altos. E aqui, claro, a gente sempre faz aquele cuidado para que você não faça compras, né, simplesmente por conta dos proventos. Porque se você for olhar para o passado, em 2022 pagou 38 centavos apenas, pode você se decepcionar logo ali. Em 2019 pagou 58 centavos, em 2020, sim, 2,79, como nós vimos, 94 centavos em 2021, levando para essa média aqui de R$ 1,50. Então você pense sempre nessa média para que você tenha uma referência mais consistente na hora de decidir ingressar ou não na ação. Por outro lado, é uma companhia que está muito visada aqui pelo canal do ponto de vista de inclusão na carteira. Assim como a Copasa, a Sanepar ela emitiu aqui um aviso aos acionistas, justamente com intenção parecida. Esse aviso ele saiu um dia antes, foi lá na quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. E o que foi avisado aos acionistas? Então, naquela data, no dia 14, foi feita a reunião e foi aprovado a distribuição também de juros sobre capital próprio. Lembrando, né, conforme nós já havíamos discutido, é uma época aí que pode acontecer exatamente esse descarrego de JCP. Pelos motivos que nós já dissemos. O valor bruto aqui de 183 milhões, o que vai dar, aí é que, no caso a Sanepar, ela discrimina, né? Então, por ação ordinária, R$11 centavos, desculpa, 12 centavos para ação preferencial, sendo que a diferença entre uma e outra é na ordem aqui de 10%, ele privilegia as ações preferenciais, e a Unity no valor aqui de 61 centavos. Esses valores aí serão pagos a quem possuir as ações no dia 28, último dia, acho que do pregão, né, 28 de dezembro de 2023. Então, nesse dia, no fechamento do pregão, você tem que possuir para fazer direito a receber essas ações. E como é que elas serão pagas? A data a ser... Tudo vai depender da Assembleia Geral Ordinária. Tanto para a disponibilização do valor, o pagamento, e tudo vai depender exatamente dessa Assembleia que ocorrerá no dia 19 de abril de 2024. No caso específico da Sanepar, a gente tinha feito uma projeção lá no início do ano, em termos aqui de resultados, 6,1 bi. Agora nós estamos com uma projeção, porque a gente não tem os dados ainda do quarto trimestre, mas está em 6,1, está em alinho com o que a gente tinha projetado. A gente tinha projetado com lucro líquido de 1,2 bi e está com projeção agora de 1,5. E o que nos interessa, que são os proventos, a gente tinha uma projeção de 29 centavos no início do ano, e com os valores todos anunciados, inclusive esse último da Sanepar, vai chegar ao final de 2023 com 30 centavos, está até em alinho também, questão aí de 1 centavo a mais. Mas veja, da mesma forma, com esse valor, o preço teto, pelas razões que a gente já explicou, dividido por 6%, os 30 centavos, nós ficamos com um preço teto projetado de R$ 5,14. Na média, a companhia pagou 25 centavos, que dá um preço teto de R$ 4,17. No momento deste vídeo, ou seja, o fechamento do pregão de ontem, a ação estava cotada a R$ 5,95. Portanto, abaixo dos nossos dois preços tetos. E mais ainda, veja aqui o dividend yield da companhia em 5,19%, está abaixo dos 6% que nós procuramos, por isso a gente não tem olhado para a Sanepar. E a companhia ela se manteve, se nós formos analisar, mais ou menos em consonância com o que ela pagou no passado e sutilmente acima da média do que ela veio pagando nos últimos tempos, com esses 30 centavos para 2023. Então, por isso que a gente tem olhado com certo distanciamento, diferente da Copasa, tem olhado com esse distanciamento da companhia, esperando aí que talvez ela venha a colocar uma melhor condição. É verdade que o preço subiu bastante, a Sanepar que está aí em condições de vir a ser privatizada. Então, o mercado olhou por esse ângulo. Nós olhamos pelo ângulo do pagamento dos proventos, uma vez que privatizado ou não, dificilmente ela vai trazer aí
algo significativo imediatamente no seu operacional. Então, mas o mercado olha do seu jeito, nós olhamos do nosso. Uma companhia bastante interessante que também fez anúncio foi a CEMIG. Essa companhia, sim, vale a pena olhar. Então a CEMIG fez aqui um aviso aos acionistas. Vou dar uma olhada aqui a data, só para a gente ter como referência quando que a companhia fez o anúncio. Foi lá na quinta-feira, dia 14. A gente até já podia ter falado sobre essa empresa antes, mas como são muitos anúncios, a gente foi tentando setorizar. E também, a exemplo das outras, ela traz aqui o anúncio de juros. Deixa eu marcar melhor aqui para você seguir. Juros sobre capital próprio, JCP. O valor é muito interessante. 1,3 bilhão de reais a ser distribuído, o que vai dar um valor bruto por ação de 60 centavos, lembrando que você precisa descontar imposto de renda que ficará retido na fonte por conta do pagamento. Quem fará jus a receber aí esses 60 centavos ou participará da distribuição desse bolão aí de 1,3 bi? Quem possuir a ação no dia 21 de dezembro de 2023, portanto, esse dividendo será computado também, segundo o método do canal, para o ano de 2023. Veja que a nossa referência sempre é Datacom. Onde acontece? Datacom. Para que o dividendo seja atribuído àquele exercício. É uma questão nossa de padronização para a coisa não ficar muito dispersa. Então, nós vamos somar esse valor a outro já anunciado pela CEMIG e nós vamos ver o que isso vai dar no final. Mas, veja, preste atenção. Além de você ter que possuir a ação no dia 21 de dezembro agora de 2023, lá no final do dia, no final do pregão, né, você precisa ficar atento para a data de pagamento, que será feita em 2 parcelas iguais. A primeira até 30 de junho de 2024, então o pagamento vai acontecer no exercício seguinte, ainda que seja computado para este exercício. E a segunda parcela lá no final do ano, dia 30, até o dia 30 de 12, pode acontecer um pouquinho antes, normalmente acontece um pouquinho antes. A companhia vai avançando sobre isso e vai determinando as datas conforme a reunião do seu conselho. E a CEMIG, também nós fizemos uma projeção lá no início do ano de 36,4 bi de receita. Agora estamos com a expectativa de 35,8, uma pequena queda. No entanto, o lucro líquido de 4,3 bi para 5,1, um aumento, aqui a meu ver, significativo dentro dessa projeção do lucro líquido. Já computados esses 60 centavos que nós vimos, a companhia vai chegar aqui a R$ 1,29 de dividendos no exercício de 2023, está em consonância com R$ 1,30 que nós tínhamos projetado lá no início do ano. Da mesma forma, para esses R$ 1,29, o preço teto da companhia ficaria aqui em R$ 21,51 dentro da nossa projeção. Na média, a companhia veio pagando aqui 93 centavos por ação nos últimos 5 anos, o que daria um preço teto de R$ 15,64. Ao tempo deste vídeo, a ação estava sendo negociada a R$ 11,35. E se os proventos que foram anunciados e pagos para 2023 chegam a R$ 1,29, nós temos então um dividend yield aqui de 11,37%, o que fica bem, mas bem acima daqueles 8% que nós procuramos. Quando nós olhamos para o passado da companhia, R$ 1,30, né? Ele está sutilmente aqui abaixo de 2022, que foi R$ 1,53, mas está compatível com 2021, R$ 1,18, e nos demais anos de 2018 a 2020, veja que ele fica aqui na casa dos centavos, mas a gente precisa também lembrar que depois do período pandêmico houve um processo inflacionário que muita gente não se deu conta, mas chegou a bater a 40% por conta daqueles... como é que era chamado? Os recursos emergenciais, os auxílios emergenciais e o Auxílio Brasil, evidentemente um dinheiro que o governo não tinha, então ele disponibiliza através da impressão de recursos. Com isso, houve o aumento da inflação sem que se percebesse, porque as pessoas naquela época tinham a questão de ficar em casa, mas isso veio a refletir positivamente, né, em companhias que têm muito do seu reajuste tarifário associado à inflação, que é o caso da CEMIG. Por isso que
teve esse salto aqui de 2020 para 2021, mais ou menos se estabelecendo dentro desses patamares. Fora, evidentemente, os projetos de crescimento da empresa. Então, não chega a ser uma surpresa, mas, claro, uma queda aqui também acontece justamente pelo processo de deflação. Lembrando que lá no final do ano passado, a inflação de 2022 ficou em 5,79 e pelo boletim Focus, atualmente, está com projeção para 5,35 o fechamento de 2023. Isso é um processo deflacionário no meio dessa história, né? Não como um todo, e que implica justamente nesse encurtamento aqui para a disponibilização da companhia. Mas segue uma companhia que é importante ela ter olhos para ela, uma companhia que, se eu já não tivesse tantas outras elétricas, eu certamente consideraria colocar lá na carteira. E finalizando, o BB Seguridade, que expediu um fato relevante interessante no dia de ontem, dia 15 de dezembro de 2023. E é curioso porque aí vai depender muito, né, qual é o ângulo que é dado para a notícia. Mas aprovou aqui o montante de 5,6 bi a ser distribuído aos seus acionistas, sob a forma de dividendos. Aqui é curioso nesse fato relevante, porque veja que ele é referente ao lucro líquido do ano de 2023, dos quais 2 bilhões 455 milhões são relativos ao lucro acumulado do segundo semestre. Então, na verdade, o que ele está anunciando é que para pagamento relativo ao segundo semestre de 2023 serão 2 bilhões 455 milhões. O restante já foi pago a título de dividendos intercalares. Então ele anuncia que já foram pagos no dia 28 de agosto de 2023. Os valores a serem distribuídos por ação e as datas de pagamento, isso aí eles vão informar mais adiante, ou principalmente aqui a DataX, que eu já vou passar um detalhe aqui para você. Esses dados serão informados após divulgação dos resultados do exercício, ou seja, do exercício de 2023, que está previsto aqui para o dia 5 de fevereiro de 2022. Neste caso específico, o que às vezes a gente não se dá conta é que, historicamente, BB Seguridade, ele faz o anúncio, ele diz quando vai ser feito o pagamento e anuncia a Datacom, que normalmente ela fica ali perto do dia do anúncio. Fica ali em fevereiro, mês de fevereiro, ali, às vezes no mês de janeiro. O que significa isso? Que essa Datacom vai ser computada para o exercício de 2024, ainda que os recursos sejam relativos a 2023, porque lembra que nós utilizamos a Datacom como referência. Portanto, o que foi pago no exercício de 2023 já está computado. Nós vamos olhar agora na tabela. E esse valor, 2 bilhões 455 milhões, serão computados para o exercício de 2024. E é interessante aqui que a gente saiba que, por exemplo, esses 2 bilhões 455 milhões, eles são divididos pela base acionária, que é de 2 bilhões de ações. Então aqui eu estou fazendo por 1.000. Se você quiser chegar no valor completo, basta multiplicar por 1 milhão, o que fica muito zero aí. Mas o que a gente sabe, por enquanto, é que a companhia ela tende aqui a distribuir, colocando aí questões de correção monetária, R$ 1,22 para o primeiro semestre de 2024. E a exemplo do que aconteceu esse ano, o segundo semestre vai ser pago lá em agosto de 2024. Então, somando esses dois valores, nós vamos ter o valor total a ser pago por BB Seguridade. E foi aqui que muitos influenciadores deram como decepcionante esse anúncio de BB Seguridade. Será que foi mesmo? Bom, então a gente pode analisar sobre vários aspectos. Primeiro deles, né, a gente tinha uma projeção aqui no início do ano de R$ 2,23. E no total de 2023 foi anunciado bem acima do que nós esperávamos, R$ 3,48. Foi bem acima. Lá no início do ano nós considerávamos, para os ajustes aqui das nossas projeções, o fator inflacionário. E veja como se distanciou a receita, que a gente tinha de quase 7,8 bi para mais de 9 bi no final das contas. Então, claro, evidentemente isso aí refletiu na nossa projeção do lucro líquido. Com esse valor aqui,
R$ 13,48. Veja que o preço teto iria para R$ 58,10 dentro da nossa projeção. Mas esses R$ 13,48 estão muito distantes da média que a companhia veio pagando nos últimos 5 anos, R$ 2,32. Veja que esses R$ 2,32 eles são muito compatíveis com os R$ 2,23 que nós projetamos lá no início do ano de 2023. E estes R$ 2,32, eles já estão computados em termos de média, todos os proventos pagos desde 2018 até inclusive 2023, porque esse valor já está computado. Então, na média dos últimos agora 6 anos, nós temos R$ 2,32. A inflação projetada pelo Boletim Focus para o final do exercício, nós vamos trabalhar com essa projeção de 4,51%, que foi o que nós utilizamos aqui para corrigir os valores, vai fazer com que a gente tenha um crescimento de receita não na mesma proporção aqui desses 8,26%, que é o crescimento médio composto dos últimos 4 anos. Então, a gente tende a ser mais conservador para justamente esperar um provento menor. Eu acredito que o provento, quando nós calcularmos, ele vai ficar muito próximo aqui, desses 2,32, talvez um pouquinho acima. E só para que nós tenhamos referência, supondo que a gente fique naqueles R$ 2,32, se nós dividirmos esse valor aí de 1,22, que nós já... que BB Seguridade já estabeleceu, pelos R$ 2,32, e vamos agora multiplicar por 100 aqui, só por uma questão de clareza, tá? No resultado, você pode ver que já vai ter pago mais de 50% no primeiro semestre. Ou seja, talvez, olhando pelo lado mais conservador, não seja um valor tão decepcionante assim. Evidentemente, né, que não vai chegar aqui nesses 13,48, porque isso aqui é uma excepcionalidade. Se você olhar para o passado de BB Seguridade, R$ 1,96 em 2022, 99 centavos em 2021, R$ 2,79 em 2020, quer dizer, ele está muito acima. Então, esse foi um ano excepcionalmente bom, que pode ser que não tenda a repetir quando a gente olha para o passado de BB Seguridade. Agora, quando ele já ultrapassa 50% do valor que, em média, ele costuma pagar, nos parece, assim, do ponto de vista conservador, evidentemente, uma possibilidade de nós termos uma visão mais otimista. Embora a gente saiba que o ano de 2024, por tudo que a gente avalia, em termos de, principalmente, desenvolvimento econômico do governo, a gente não possa ter expectativas positivas. E assim, esse foi o vídeo de hoje, vídeo de sábado, que eu espero você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha sobre isso, por favor, coloque aqui embaixo para que eu possa responder para você, principalmente em relação a essas variantes todas que a gente viu. Afinal de contas, foram 4 empresas analisadas do ponto de vista do pagamento de proventos, para que, eventualmente, se alguma faça parte da sua carteira, você possa ter as respostas, aí, pelo menos do nosso ponto de vista. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!